Olá pessoas lindas, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo da nossa série Exemplos de Mulheres da Bíblia. Faz um tempinho que eu não gravo essa série, mas como muitas de vocês me pediram nos comentários dos vídeos e também lá no meu Instagram, eu resolvi voltar com essa série porque também já era um desejo do meu coração. E unindo com o desejo de vocês, orei, pedi a Deus confirmação, então eu decidi que eu vou voltar com essa série. Sempre que puder, eu vou tirar um mês do ano para fazer 1 ou 2 meses, ou vai depender da minha disponibilidade, para falar de 3 mulheres que são exemplos na Bíblia. O exemplo de mulher da Bíblia de hoje que vamos falar é de Esther, a rainha Esther, que é uma das mulheres mais admiradas na Bíblia. Então, fazendo um breve resumo sobre a história de Esther, que provavelmente você já conhece, você já leu. Essa história consta no Antigo Testamento, no livro de nome Esther, que conta a história de uma jovem judia que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, pois quando ela era bem jovem, os seus pais haviam morrido. Esther e sua família viveram em Suzã durante o tempo em que Israel estava sob o domínio do Império Persa, especificamente sob o domínio do rei Xerxes. Como muitos sabem, o rei viu uma necessidade de uma nova rainha e por isso ordenou que todas as moças solteiras participassem de um concurso de beleza. E o grande prêmio desse concurso era ser a nova rainha. A beleza, a simplicidade e a humildade de Esther conquistaram o coração do rei Xerxes, e aí ela foi declarada vencedora. O rei Xerxes tinha um braço direito que se chamava Amã, que queria que as pessoas se curvassem diante dele, porém Mardoqueu, quem criou Esther, ele não aceitou essa ordenança e não se curvou diante dele, e por isso Amã criou um profundo ódio contra Mardoqueu e pediu ao rei Xerxes que fosse feito um decreto para matar todos os judeus, pois ele sabia que Mardoqueu era judeu. O rei não sabia que sua amada rainha Esther era judia e por isso concordou com esse decreto, mas Mardoqueu avisou a Esther sobre esse plano de Amã contra o povo judeu e Esther obviamente não poderia permitir que seu povo fosse executado. Fazendo uma breve pausa sobre a história, eu gostaria de falar para vocês sobre o nome de Esther, que era Hadassa. O nome Hadassa tem origem hebraica e é derivado da palavra Hadas, que quer dizer mirto ou murta. E murta é um arbusto que é conhecida por exalar um cheiro agradável quando são esmagadas. E o que podemos aprender com isso? Que Esther, a Hadassa, ela até poderia ter sido esmagada devido às circunstâncias da vida dela, ter pais falecidos quando ela era tão nova. E por mais que ela tenha sido esmagada nas circunstâncias da vida dela, ela exalou um cheiro agradável. E o significado do nome Esther quer dizer estrela. E foi isso que ela se tornou, uma estrela, pelo fato de ter sido uma heroína para seu povo. E apesar de seu passado, das suas dores e dificuldades, ela brilhou. Voltando à história, nós sabemos que o Mardoqueu foi lá encontrar a Esther e contar o que tinha acontecido e pedir ajuda para que ela pudesse dar um jeito de ajudar o seu povo. E Esther, por um momento, ela sente medo e uma dúvida no seu coração por não saber o que poderia fazer para ajudar o seu povo. Mas Mardoqueu lhe apresentou um argumento que a fez refletir. E esse argumento de Mardoqueu está lá no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E por que a Esther ela temeu por um momento? Porque naquele tempo as pessoas não poderiam entrar na presença do rei sem ter sido convidadas por ele. Isso era meio que um desacato e poderia acontecer até uma morte. Mas Esther não deixou que o medo tomasse conta dela. E após esse conselho do seu tio Mardoqueu, e no versículo 16 ela diz assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. E então Mardoqueu fez conforme tudo que ela ordenou. E naquele momento Esther entendeu que ser rainha não era apenas uma posição ou um status, mas era uma missão. Ou seja, a sua posição a colocou no lugar de uma estrela, mas a sua missão a levava para um lugar de murta. E então
Esther se arriscou para defender o seu povo. Ela não decidiu fazer isso somente com suas próprias forças, ela decidiu jejuar, ela e seu povo, para que ela tivesse o auxílio do Deus que ela servia. E aí, através de uma série de eventos e de planejamento de Esther, ela revelou o plano de Amã ao rei Xerxes, salvando a sua vida e a vida do seu povo. E o que podemos aprender com a história de Esther? Esther era uma mulher de princípios e ela não deixou com que a fama, o luxo, mudasse quem ela era. Em vez disso, ela usou todas as forças, todas as condições e posições que ela tinha para ajudar outras pessoas e permaneceu fiel a si mesma e a Deus. Nós aprendemos que os planos de Deus para nós nem sempre faz sentido aos nossos olhos, mas com o tempo nós iremos perceber que Deus sempre tem uma razão para fazer o que Ele faz. Esther não podia imaginar por que ela foi escolhida rainha, sendo que ela nem queria, mas Deus a escolheu e isso foi suficiente. E deve ser sempre suficiente para nós a vontade de Deus. Outra coisa que nós aprendemos com a história de Esther é que ter medo não é uma desculpa para que a gente não venha fazer aquilo que é a vontade de Deus. O rei poderia ter ordenado um decreto mandando cortar a cabeça de Esther, pelo fato dela ter entrado na sua presença sem ser convidada, mas ainda assim ela teve coragem e fez o que devia ser feito. Da mesma forma, nós não podemos deixar com que o medo nos impeça de fazer a vontade de Deus. Sabemos que muitas coisas assustadoras podem tentar nos impedir de fazer a vontade de Deus, sim. Porém, mais assustador foi o que Jesus fez por nós. Ele foi crucificado. Então nós precisamos treinar os nossos corações e mentes para ver esses eventos como uma maneira de testemunhar e saber que não importa o que aconteça conosco, Deus sempre vai nos abençoar pela nossa fidelidade. Outra lição que nós aprendemos com Esther é que nós não precisamos ficar dando explicações de quem nós somos, de onde nós viemos. Muitas vezes as pessoas olham para a cor da nossa pele, para o nosso sotaque, podem nos julgar pelo local onde vivemos, de onde viemos, dentre outros indicadores. Mas isso não faz a menor diferença. Precisamos mostrar às pessoas o que tem dentro do nosso coração e mostrar que com nossas atitudes nós queremos sim ser parecidos com Jesus. Focar nesses outros fatores terrenos só traz discórdia, ressentimentos e conflitos. E outra lição que aprendemos com Esther é que é sempre certo fazer a coisa certa. Você ser uma pessoa diplomática, verdadeira e ter o motivo certo para fazer algo nunca vai ser errado. Resumindo, a nossa rainha Esther, ela foi capaz de usar sua condição de vida para ajudar o povo judeu. E embora nós não sejamos nenhuma rainha ou princesa ou líder de alguma nação, nós temos uma responsabilidade que nos foi dada para usar nossa posição de vida para compartilhar a mensagem de Jesus e a salvação para aqueles que nos rodeiam. Então que nós possamos pegar esse exemplo de Esther, de como ela foi fiel a Deus, mesmo estando numa posição muito boa, muito favorável para ela. Ela não esqueceu do seu povo, não esqueceu das suas raízes e nem esqueceu do seu Deus. Que assim como ela, nós possamos fazer a diferença no mundo e em nossa volta. Que assim como ela, nós possamos ter a humildade de pedir conselhos de pessoas mais experientes e mais sábias. Que possamos orar, jejuar, pedir a orientação de Deus para a nossa vida e pensar antes de fazer ou dizer qualquer coisa importante, pois assim nós vamos nos tornar grandes influências para o bem.